Olá pessoal, tudo bem com todos? Nesse vídeo nós vamos acompanhar uma questão de escalonamento que foi dúvida já de vários alunos, então eu resolvi fazer um vídeo para deixar mais claro a forma de seguir. Claro que aqui eu montei todo uma sequência de slides para facilitar a visualização, mas é muito mais simples fazer isso seguindo na mão mesmo com o desenho da linha do tempo. Mas vamos ver qual é a questão. A questão é a seguinte: 4 programas devem ser executados em um computador. Todos os programas são compostos por 2 ciclos de CPU e 2 ciclos de entrada e saída. A entrada e a saída de todos os programas é feita sobre a mesma unidade de disco. Os tempos para cada ciclo de cada programa são mostrados na tabela a seguir, que é essa tabela. Então, aqui nós temos os processos P1, P2, P3 e P4. E aqui nós temos os ciclos. Cada um tem 2 ciclos de CPU e 2 ciclos de disco. E esses tempos são os tempos que cada processo leva utilizando a CPU ou o disco para que finalize aquela etapa. Suponha que o algoritmo de escalonamento utilizado seja round robin, que é o que nós estávamos chamando de chaveamento circular, com os processos na ordem que são mostrados na tabela, e fatias de tempo, que é o quantum, de 4 unidades de tempo. Considere desprezível o tempo de mudança de contexto, então isso vai facilitar muito o acompanhamento desse algoritmo. Qual a taxa de ocupação da CPU? Dado que a taxa de ocupação é dada pelo tempo que o recurso ficou ocupado, dividido pelo tempo total. Então, aqui nós temos a tabela. O jeito mais fácil de conseguir fazer esse exercício é a gente começar a desenhar linhas do tempo para a CPU e linhas do tempo para o disco. Aqui, para facilitar a nossa visualização, a gente vai manter as linhas do tempo de CPU na parte superior aqui desse quadriculado, e vão ser umas linhas do tempo azuis, e o disco já vai aparecer, é uma linha do tempo cinza aqui mais para baixo, tá bom? Para facilitar também a visualização, a gente deu uma cor a cada processo. Então, o processo 1 é azul, processo 2 amarelo, processo 3 verde e processo 4 esse laranja aqui. E sempre que possível, sempre que preciso, a gente vai escrever aqui quem é que está na fila da CPU e na fila do disco. Na fila da CPU, obviamente, só vão ficar os processos que estão no estado pronto, né? Quando eles estiverem bloqueados para entrada e saída, eles vão estar, na verdade, aqui na fila do disco, esperando que a operação de disco seja realizada. O quantum de 4 unidades de tempo, o algoritmo, que é o round robin, ou chaveamento circular. E aí vamos começar. Aqui no tempo T0, aqui a gente começa no tempo T0, para facilitar, tá? Então, no tempo T0, todos os processos, na verdade, estavam prontos para rodar. E na fila nós tínhamos o processo P1, P2, o P3 e o P4. O P1 já foi escalonado aqui pelo nosso algoritmo de chaveamento circular, porque o algoritmo de chaveamento circular funciona como? Pegando sempre o próximo processo da fila, de processos prontos. Quando um processo fica pronto, ele vem para a fila. Um processo que sai da fila para ser bloqueado, quando ele volta para o fim da fila. E ele vai sempre executando, pegando o próximo aqui da fila, o próximo processo pronto da fila. Então, aqui no tempo T3, esse processo P1 largou a CPU e agora ele vai precisar rodar alguma coisa no disco. O disco estava vazio, porque a gente só tem informação dessa workloader aqui, então a gente considera que o disco estava pronto já para ser usado. E aí o processo P3 em T igual a 3 já começa a usar o disco. Enquanto isso, na CPU, o que é que está acontecendo? O processo P2 é o próximo processo a ser escalonado. Então, o processo P2 vai ser escalonado. Como nós temos um quantum de 4 e o processo P2 precisava exatamente de um tempo 4, então o processo P2 aqui no tempo igual a 7 vai terminar o uso de sua CPU e ele vai passar agora para a fila do disco, porque agora ele já terminou essa etapa de uso de CPU e vai começar agora essa etapa de uso do disco. Mas o disco, como a gente comentou no enunciado da questão, o disco é um único disco para todos os processos. Então, só quando esse pedido de P1 for finalizado é que o P2 vai conseguir ser executado lá no disco.
Então, o P2 vai ficar bloqueado e ele vai ficar aqui numa fila de espera para usar o disco. Enquanto isso, a CPU agora ficou ociosa aqui no T igual a 7. E já pode pegar o algoritmo de escalonamento, já pode pegar o próximo da fila, que é o P3. Quando o P3 ele precisa de um tempo 7, mas a gente tem apenas 4 unidades de quantum. Então, ele vai rodar por 4 unidades e vai voltar para a fila aqui para concluir suas 3 unidades restantes. Enquanto está acontecendo, o P1 ainda está usando o disco. E agora, o algoritmo o escalonador vai escolher o P4, que é o próximo da fila aqui para usar a CPU. Quando ele escolhe aqui o P4, vamos ficar focando aqui primeiro na CPU. Ele escolheu o P4 precisava de 6 unidades de tempo, então ela vai rodar aqui por 4 unidades de tempo. E depois vai voltar para a fila aqui. Mas enquanto o P4 estava rodando aqui, o que aconteceu? O processo P1, que estava usando o disco, finalizou, né, aqui no T igual a 13, ele finalizou o uso do disco. O processo P2 foi escalonado para usar o disco. E o P1 já vai iniciar seu segundo ciclo de CPU aqui em 3. Então, ele vem para a fila. Enquanto o P4 estava rodando aqui, P1 veio para a fila de processos prontos. Depois, o P4 voltou, porque depois do quantum ele foi preemptado e ele ainda precisava usar CPU, ele volta para a fila de processos prontos. E lá no disco, quem está usando agora o disco é o P2, que precisa de 12 unidades de disco. Aqui na CPU, o próximo processo foi o próximo processo da fila é o P3. Né? Ele vai executar por 3 unidades de tempo e depois que ele executar por essas 3 unidades de tempo, ele vai estar pronto para ir para a sua etapa de disco, de uso de disco, que são 8 unidades de tempo. Então, ele vai ficar bloqueado lá na fila para usar o disco. E o escalonador da CPU vai chamar o P1, que é o próximo processo pronto, para o seu segundo ciclo de CPU e vai escalonar. Em seguida, vai escalonar o P4. Nesse momento aqui, todos os processos vão estar, na verdade, ou usando a CPU, como foi o caso aqui, o P4 está usando a CPU, e o P3, aliás, o P4 terminou, nesse momento aqui em T igual a 23, todos os processos estão bloqueados, né? A gente tem o processo 2, que está usando o disco. Nós temos o 3, o 1 e o 4, que estão na fila do disco para usar o disco. Só em T igual a 25, quando o processo P2 terminar o seu uso do disco, do seu primeiro ciclo de uso do disco, é que a gente vai poder conseguir escalonar alguma coisa na CPU novamente. Né, que é isso que acontece aqui. Em T igual a 25, o processo P2 volta para a fila de estados de processos prontos e vai poder ser escalonado e ele precisa de 4 unidades de tempo. Como só tem ele pronto, o escalonador vai pegar ele, que é o primeiro da fila e o único da fila. Vai escalonar por 4 unidades de tempo. Depois que esse processo foi escalonado e rodar por 4 unidades de tempo, igual até T igual a 29 aqui, esse processo, ele vai voltar para a fila do disco, né? Agora para a sua segunda interação com o disco, que é de tempo 8. Então, ele volta aqui para a fila do disco e nesse momento, mais uma vez, nós temos todos os processos bloqueados e ninguém vai usar a CPU, ela vai continuar ociosa por algum tempo. Até o momento T igual a 33, que é quando o processo 3 termina o seu uso. E aí ele vai para a fila de processos prontos. E lá no disco, outro processo, que era o primeiro da fila, né, que era o P1, vai ser escalonado novamente aqui no disco. E na CPU, o P3, que foi desbloqueado, passou para o estado pronto, vai ser escalonado para executar. O P3 precisava de um tempo 8 de CPU.
Ele vai usar por um tempo 4 aqui, porque é o tamanho do quantum, e vai voltar para a fila de processos prontos. Nesse caso, não tem concorrência, ele é o único processo que está pronto, os outros estão bloqueados para entrada e saída. Então, ele vai concluir a sua segunda interação aqui de CPU, iteração de CPU, no tempo aqui 33 mais 8, 41. Nesse momento aqui, o processo 3 vai estar pronto para usar o disco novamente, que é o seu segundo uso de disco para ele concluir. Então, ele vem para a fila do disco. E mais uma vez, todos os processos estão bloqueados para entrada e saída. A gente vê claramente que esse é um workload em que todos os processos são limitados por entrada e saída. Então, a gente vê que o disco tem um uso muito intenso e a CPU tem pouco uso. Só quando esse processo 1 aqui terminar, que vai ser em t igual a 45 aqui, é que o disco vai ficar novamente disponível para ser usado. Ele vai ser usado pelo próximo que estava na fila, que era do P4, e aí ele vai ser usado por um tempo igual a 14, né? 14 unidades de tempo. Quando o P4 concluir o uso aqui em t igual a 59, o próprio processo P4 vai voltar para a fila de processos prontos e vai poder ser escalonado na CPU, que isso acontece aqui no t igual a 59, que é quando ele termina aqui o seu uso do disco. E aí, esse processo vai usar mais 2 unidades de CPU até ficar pronto, até solicitar novamente uma operação de entrada e saída. Então, aqui em t igual a 59, ele vai ser escalonado como o único processo que estava pronto. E lá no disco, o próximo processo que ia rodar era o P2. P4 já terminou. E era o P2 com 8 unidades de tempo. P4 terminou. Então, o P2 começou a rodar aqui suas 8 unidades de tempo. Quando o P2 terminar em 67, terminou o processo P2. Ele já rodou tudo que ele precisava rodar. E agora aqui na fila, a gente ainda tem o P3 para rodar 10 unidades de tempo. E na verdade, a gente também tem esse P4, né? Para rodar mais 10 unidades de tempo. Só que eu esqueci de colocar. Deixa eu colocar para ficar correto. A gente também vai ter o P4. E aí, quando o P4 rodar, o P3 vai rodar, depois o P4 vai rodar. O P3 precisa de 10 unidades de tempo, que ficou na frente. O P3 precisou de 10 unidades de tempo. O P4 também precisou de 10 unidades de tempo. O P3 terminou em 77. Não vou botar o mouse em cima para não cobrir. E o P4 terminou em 87. Depois aqui do tempo 61, note que todo mundo só estava na fila do disco. Não tinha mais escalonamento de CPU, porque todo mundo já tinha concluído suas etapas de uso de CPU. Claro que isso é um exemplo bastante fictício, né? Não faz sentido que um processo termine usando o disco e não volte para a CPU para realizar mais alguma atividade. É apenas fictício para a gente treinar aqui como é que a gente segue um algoritmo. E claro também que foi um pouco mais complexo, porque todos os processos são dirigidos à entrada e saída. Então, a gente tem longos tempos de ociosidade na CPU, enquanto o disco vai ficar sempre em execução. Então, a gente tem que sempre acompanhar a execução de cada processo, qual o momento que o processo termina de usar o disco para voltar a usar a CPU, e nisso vão existir momentos de ociosidade aqui na CPU, tá? Que foram os tempos em que cada processo terminou. E aí, vamos calcular a taxa de utilização. Para a CPU, o que aconteceu? Para a CPU, até o tempo 61, ela teve algum uso.
Do tempo 61 até o tempo 87, que foi quando todos os processos terminaram, ela ficou totalmente ociosa. Então, se a gente somar todos os tempos aqui dessa tabela, todos os tempos de uso de CPU, vai dar 39, tá? Então, essa CPU ficou ocupada por 39 unidades de tempo. E ela ficou ociosa por 48, porque ela ficou ociosa até 87 menos 39 vai ser 48. Como é que a gente calcula a utilização de CPU? É o tempo ocupado sobre o tempo ocupado mais o tempo ocioso. Então, esse cálculo vai ser 39 sobre 87, que vai dar 44,82%. Já o tempo do disco, ele ficou 84 unidades de tempo ocupado e apenas 3 unidades de tempo ocioso, que foi aqui no início, quando não tinha nada para rodar no disco. Então, a utilização de disco, sendo tempo ocupado sobre tempo ocupado mais tempo ocioso, seria 84 sobre 87, 96,55. Então, essas são as formas da gente seguir os algoritmos de escalonamento. Na verdade, isso parece muito com o que a gente faz bastante fazendo debug, né? Quando a gente faz na mão o debug, é mais ou menos assim, a gente vai seguindo o que o programa está realizando e escrevendo para ver qual é o resultado final. E é mais ou menos isso que a gente faz, né? Claro que aqui requer bastante atenção com esses tempos para que a gente consiga ter um resultado correto no final, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fiquem bem, até a próxima. Tchau!